grito cortou a madrugada como faca na carne viva. Lampião acordou de supetão, o coração batendo que nem tambor de guerra. Aquele grito, Deus do céu, aquele grito ele conhecia. Era a voz do seu primo Antônio, o mesmo que brincava com ele na infância, o mesmo que jurou fidelidade ao cangaço, o mesmo que, Virgulino, me acuda pelo amor de Deus. O segundo grito foi pior que o primeiro. Lampião se levantou num pulo, pegou a peixeira e correu na direção do som. Mas quando chegou na clareira, só encontrou vento balançando as folhas secas da caatinga. Nada, nem sombra de Antônio. Capitão! Corisco apareceu correndo, arma na mão. Eu escutei também. Era a voz do Antônio. Onde ele tá? A voz de Lampião saiu rouca, perigosa. Não sei, capitão. Ele tinha saído para buscar água no açude. Faz 2 horas. Lampião sentiu o sangue gelar nas veias. Antônio era cuidadoso, esperto. Nunca ficava tanto tempo fora do acampamento. E aquele grito... Meu Deus, aquele grito era de quem estava sendo torturado. Reúne os homens, agora! Em 5 minutos, os 15 cangaceiros estavam em círculo. Lampião olhou para cada um, os olhos dele brilhando perigoso na luz da fogueira. Antônio sumiu, e pelo grito que escutamos, ele não tá bem. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Antônio era querido por todos, jovem, corajoso, sempre pronto para dividir a última rapadura com quem tivesse fome. Volantes? Perguntou Zé Sereno. Só pode ser. Mas onde? Foi quando chegou o velho Chico Bento, montado numa jumentinha cansada. O velho tinha cara de quem tinha visto o diabo. Seu Lampião, eu vi onde levaram o menino. Todos se viraram pro velho. Lampião se aproximou, os punhos cerrados. Fala, velho, e fala rápido. Foi uns 10 volantes, capitão. Pegaram o Antônio perto do açude, amarraram ele que nem porco e levaram para a fazenda do Coxo Velho. Aquela fazenda abandonada, 3 léguas daqui. Fazenda abandonada? Corisco franziu a testa. É o que todo mundo pensa, disse o velho, a voz tremendo. Mas eu vi movimento lá. Luz de lampião, vultos andando. E de noite, meu Deus do céu, de noite escuto grito. Grito de gente sendo machucada. Lampião sentiu uma raiva fria subir do estômago. A raiva que precedia a tempestade, a raiva que antecedia a morte. Quantos volantes? Vi 10 levando o menino, mas deve ter mais lá dentro. E tem um capitão, um homem alto de bigode preto que anda com chicote na mão. Os volantes chamam ele de Capitão Morte. Capitão Morte. Lampião repetiu o nome como se fosse veneno na boca. O velho Chico se aproximou mais, baixou a voz. Seu Lampião, aquela fazenda, lá não é lugar de gente viva, não. Dizem que os volantes levam cangaceiro pra lá, pra fazer coisas que Deus não perdoa. Tortura, capitão. Tortura até a pessoa ficar louca ou morrer. O silêncio que se seguiu foi o silêncio antes do trovão. Lampião ficou parado, olhando pro chão, as mãos tremendo de ódio. Capitão... Maria Bonita se aproximou devagar. Eles pegaram meu primo, disse Lampião, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Pegaram o menino que cresceu comigo, que mamou no mesmo peito que eu, que jurou morrer comigo se fosse preciso. Ele ergueu a cabeça. Os olhos dele brilhavam como brasas. E levaram ele para um inferno, para um lugar onde gente sofre só pelo gosto de ver gente sofrer. Lampião se virou para o bando. Vocês sabem o que isso significa? Guerra, disse Corisco sem hesitar. Não é guerra, não, disse Lampião, a voz cortante como navalha. Guerra é entre iguais. O que nós vamos fazer é extermínio. Vamos naquela fazenda e vamos acabar com cada volante que tiver lá. Um por um. Devagar, com gosto. Maria Bonita se arrepiou. Conhecia aquele tom na voz de Virgulino. Era o tom que antecedia o massacre. E se o Antônio já tiver... Começou Zé Sereno. Se ele tiver morto, Lampião interrompeu. Eu mato 10 volantes para cada lágrima que ele derramou. E se ele tiver vivo, eu mato 10 para cada gota de sangue que tiraram dele. O velho Chico engoliu seco. Capitão, tem mais uma coisa.
Hoje de tarde, antes de pegarem o Antônio, eu vi eles levando outros prisioneiros, 2 mulheres e um velho. Gente do povo que não tinha nada a ver com cangaço. A mandíbula de Lampião travou. As narinas se alargaram. A respiração ficou pesada. Eles estão torturando gente inocente também? Pelo que eu vi, sim, capitão. Aquele lugar é um inferno mesmo. E o Capitão Morte, aquele demônio, gosta de ver gente sofrer. Lampião fechou os olhos. Na escuridão da mente dele, a raiva crescia que nem fogo no mato seco. Antônio gritando, mulheres chorando, velhos implorando misericórdia e, em cima de tudo, um volante filho da puta se divertindo com a dor alheia. Quando abriu os olhos, parecia outro homem. Parecia uma fera. Parecia a própria vingança ganhando forma humana. Corisco. Sim, capitão. Quantas balas nós temos? Umas 300, capitão. Não vai precisar nem da metade, disse Lampião. Porque cada tiro vai ser certeiro. Cada bala vai levar uma vida. E quando eu terminar com aqueles desgraçados, o inferno deles vai virar o paraíso de Antônio. Ele se virou para o bando. Preparem as armas, preparem os corações. Porque amanhã, quando o sol nascer, nós vamos naquela fazenda maldita. E quando o sol se pôr, não vai sobrar volante vivo para contar a história. E o que vamos fazer com o Capitão Morte? Perguntou Maria Bonita. Lampião sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era sorriso de quem já decidiu o destino de um inimigo. Com esse aí eu vou ter um carinho especial. Vou demorar, vou saborear cada segundo. Porque quem gosta de ver gente sofrer vai aprender o que é sofrimento de verdade. O vento soprou na caatinga, carregando o cheiro de fogo, pólvora e vingança. O sertão parecia entender que algo terrível estava para acontecer. Na fazenda do Coxo Velho, Antônio gritava pela 1000ª vez. O Capitão Morte ria, passando álcool nas feridas abertas do jovem cangaceiro. Grita mais, molecão. Grita que é bom pro meu ouvido. Mas o que aquele volante maldito não sabia era que cada grito de Antônio era mais um prego no próprio caixão. Porque quando Lampião ouvia grito de família, quando Lampião sabia que sangue do seu sangue estava sofrendo, ele virava algo pior que tempestade. Ele virava a própria morte. E a morte estava chegando na fazenda do Coxo Velho, montada em 15 cavalos, armada até os dentes e sedenta de vingança. O Capitão Morte ia conhecer seu próprio nome. A madrugada ainda não tinha clareado quando Lampião reuniu o bando em círculo mortal. Num se avexe, escutem bem o que aconteceu naquele tempo. O fogo da fogueira dançava nos rostos sérios, como se já enxergasse o sangue que ia correr. 15 homens e uma mulher, todos com o mesmo brilho assassino nos olhos. Todos sabendo que quando o sol nascesse, ia nascer também a guerra mais sangrenta que o sertão já tinha visto. Prestem atenção, disse Lampião, a voz baixa e perigosa. Aquela fazenda maldita vai virar cemitério hoje, mas antes vamos planejar cada morte, cada tiro, cada gota de sangue que vai correr. Corisco se inclinou para frente. Como vamos entrar, capitão? Lampião desenhou no chão com a ponta da peixeira. A fazenda tem 2 prédios, a casa grande onde deve estar o Capitão Morte e o galpão onde eles torturam as vítimas. Entre os 2, um pátio aberto. Quantos volantes? Perguntou Zé Sereno. O velho Chico falou em 10, mas podem ser 20 ou 30. Não importa, vão morrer todos. Maria Bonita observava de longe, sabendo que quando ele voltasse, seria outro homem. Conhecia aquele olhar de Virgulino. Era o olhar que antecedia o massacre, o olhar que transformava o marido em demônio. Vamos dividir em 3 grupos, continuou Lampião. Corisco, tu leva 5 homens e cerca a casa grande. Ninguém sai vivo de lá. Zé Sereno, tu leva outros 5 e invade o galpão. Se encontrar Antônio vivo, protege ele. Se encontrar morto, mata todo mundo sem dó. E o senhor, capitão? Eu vou direto pro Capitão Morte. Esse desgraçado é meu. O silêncio esticou como corda de viola antes de arrebentar. E se for emboscada? Perguntou Moeda. Lampião sorriu aquele sorriso gelado. Se for emboscada, melhor ainda.
Mais volante para matar. A conversa tinha acabado. Agora era a hora de preparar as ferramentas da morte. Lampião afiava a peixeira devagar. Cada passada na pedra soava como promessa de morte. O som cortava a madrugada. Ti, ti, ti. Cada movimento era uma oração ao contrário. Uma reza pedindo força para matar, não para salvar. Os homens passavam as cartucheiras em silêncio. Cada bala era colocada com carinho mortal. 100 tiros, 200 tiros, 300 tiros. Munição suficiente para acabar com um exército inteiro. Capitão, Corisco se aproximou. Tô pensando no Antônio. E se quando chegar lá, se ele tiver morto, a gente enterra ele como herói. Se tiver vivo, a gente cura ele como irmão. Mas de qualquer jeito, a gente vinga ele como família. Corisco assentiu. Conhecia aquele tom na voz do capitão. Era o tom da sentença de morte. As armas reluziam à luz da lua, instrumentos de uma sinfonia que o sertão ia tocar. Rifle, garrucha, peixeira, punhal. Cada ferramenta tinha seu papel na orquestra da vingança. Maria Bonita se aproximou de Virgulino. Cuidado, meu amor, esse tal de Capitão Morte. Pelos relatos, ele não é homem comum, não. Eu também não sou homem comum, disse Lampião, testando o fio da lâmina. Sou pior. A mulher sentiu um arrepio. Quando Virgulino falava assim, com aquela calma assustadora, era porque a morte já tinha sido decidida. Não tinha volta, não tinha perdão. Só tinha justiça cortante como navalha. Mas tu volta, né? Ela perguntou, a voz quase sussurro. Volto. E volto carregando a cabeça daquele filho da puta. O tempo parou. O dedo ajustando a arma, a respiração suspensa, o suor escorrendo. Cada cangaceiro checava sua arma uma última vez. O clique-clique das garrochas, sendo abertas e fechadas, ecoava na madrugada. O som metálico das balas sendo encaixadas nos tambores. O ruído seco dos rifles sendo engatilhados. Era a música da guerra se afinando. Hora de ir, disse Lampião. Os cavalos foram selados em silêncio. Cada animal parecia entender a gravidade do momento. Até eles respiravam mais devagar, como se soubessem que iam carregar a morte no lombo. Quando montaram, o grupo parecia uma aparição. 15 vultos escuros contra o céu estrelado. 15 anjos da morte cavalgando pela caatinga. 15 demônios sedentos de sangue. A cavalgada começou. Cada passo ecoava como trovão. 1, 2, 3. E o sertão segurou a respiração. Os cascos batiam na terra seca com um ritmo de tambor de guerra. Tuc, 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 tuc. O som se espalhava pela caatinga, acordando os bichos noturnos, assustando as corujas, fazendo os mocós correrem pras tocas. Capitão, disse Corisco, cavalgando ao lado. Quando chegar lá, como vamos saber quem é o Capitão Morte? Vai ser o que tiver rindo, disse Lampião. Vai ser o que tiver se divertindo com a dor dos outros. E quando eu ver esse riso, vou arrancar ele na faca. A lua cheia iluminava o caminho. Parecia um olho gigante observando a cavalgada da vingança. Um olho que sabia que antes do amanhecer, muita gente ia morrer. Lembrem, gritou Lampião sem parar o cavalo. Ninguém atira nos prisioneiros, só nos volantes. E se alguém quiser se render, pode até tentar, mas não vai adiantar nada. Os cangaceiros riram. Era uma risada seca, sem alegria. Era a risada de quem já decidiu que não ia deixar ninguém vivo. A caatinga assistia calada, até os espinhos pareciam se curvar de medo. O vento parou de assobiar. Nem as cigarras ousavam fazer barulho. Era como se a própria natureza soubesse que algo terrível estava passando por ali. À frente, Lampião cavalgava com os olhos fixos no horizonte. Na mente dele, só uma coisa importava: chegar naquela fazenda maldita e fazer justiça. Justiça com peixeira, justiça com bala, justiça com sangue. O céu pesava como chumbo derretido sobre a terra rachada. As sombras das árvores secas desenhavam cruzes no chão, como se tivessem prevendo as mortes que iam acontecer.
3 léguas, murmurou Lampião. Só 3 léguas entre nós e a vingança. Quando chegaram numa elevação, puderam ver a fazenda do Coxo Velho ao longe. 2 construções escuras, recortadas contra o céu. Algumas luzes tremulavam nas janelas e, de vez em quando, carregado pelo vento da madrugada, chegava até eles um som que fazia o sangue gelar. Gritos, gritos humanos, gritos de dor, gritos de quem estava sendo torturado. "É lá", disse Lampião, a voz carregada de ódio. "É lá que eles esconderam o inferno." Corisco cerrou os punhos. "Escuta, capitão, ainda dá para ouvir." "Eu sei. E cada grito desses é mais uma razão para não deixar nenhum volante vivo." Desceram do cavalo a uns 500 metros da fazenda. A partir dali seria a pé, silencioso, mortal. "Lembrem do plano", sussurrou Lampião. "Corisco, Casa Grande. Zé Sereno, galpão. Eu vou atrás do chefe e quando começar o tiroteio, num para até o último volante virar presunto." Os cangaceiros se dividiram, sombras se movendo na escuridão, fantasmas armados se aproximando do inferno. Lampião caminhou sozinho em direção à Casa Grande. Cada passo era calculado, cada respiração era controlada. A peixeira na mão direita, a garrucha na esquerda. Era a hora da verdade, a hora da vingança, a hora da justiça. Lá dentro da fazenda, o Capitão Morte ria enquanto aquecia um ferro em brasa. Não sabia que sua morte estava chegando. Não sabia que havia acordado o demônio errado. Não sabia que Lampião nunca perdoava quem mexia com família. A vingança estava a poucos metros de distância. E vinha em silêncio, vinha na ponta da peixeira, vinha com o nome de Virgulino Ferreira. O inferno ia conhecer um demônio pior que todos os outros. O tempo parou. Lampião chegou na janela da Casa Grande e olhou para dentro. O que viu fez o sangue ferver nas veias. Lá estava ele, o Capitão Morte, um homem alto, magro, de bigode preto e olhos de cobra. Na mão direita, um chicote ensanguentado. Na esquerda, um ferro em brasa que brilhava vermelho como o próprio inferno. E no chão, amarrado numa cadeira, estava Antônio. O rapaz estava vivo, mas mal. Sangue escorria do rosto inchado. As roupas rasgadas mostravam marcas de ferro quente na pele. Os olhos dele, inchados, quase fechados, mas ainda vivos, ainda resistindo. "Fala, seu merda!" gritou o Capitão Morte, encostando o ferro na perna de Antônio. "Onde está o esconderijo do Lampião?" O grito de dor cortou a noite. Antônio se contorcia na cadeira, mas não falava. Não entregava o primo. "Nunca!" ele gritou a voz rouca. "Pode me matar que eu não falo." O volante riu. Era uma risada de demônio. "Então vou esquentar mais esse ferro e vou marcar sua cara dessa vez." Foi quando o inferno chegou na terra. Crash! A janela explodiu em 1000 pedaços. Lampião saltou para dentro que nem onça faminta, a peixeira brilhando na mão. "Aqui não tem perdão!" ele rugiu. O Capitão Morte se virou, os olhos arregalados de susto. Antes que pudesse reagir, a peixeira de Lampião cortou o ar como um raio. Slash! O ferro em brasa voou longe, junto com 2 dedos da mão do volante. "Ah!" O Capitão Morte gritou, segurando a mão mutilada. "Esse grito é música para os meus ouvidos", disse Lampião, os olhos brilhando de ódio. "Agora tu vai aprender o que é sofrimento de verdade." Do lado de fora, o inferno tinha começado. Bang! 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 Os tiros explodiram de todos os lados. Corisco e seus homens atacaram a Casa Grande. Zé Sereno invadiu o galpão. O ar se encheu de pólvora, gritos e morte. "Tem cangaceiro!" gritou um volante do pátio. "Corram! É o Lampião!" gritou outro. Mas não tinha para onde correr. Os cangaceiros tinham cercado tudo. Era uma armadilha perfeita. Uma ratoeira mortal. No galpão, Zé Sereno encontrou o horror. 5 pessoas amarradas. 2 mulheres, um velho e 2 crianças. Todos machucados. Todos com marcas de tortura. Um dos volantes estava esquentando outro ferro no fogo.
Larga essa arma! Gritou Zé Sereno. O volante se virou, ferro na mão. Vai, Sif! Bang! A bala entrou entre os olhos dele. O homem caiu para trás, o ferro quente queimando o próprio peito. Alguém mais quer brincar de torturar? Perguntou Zé Sereno para os outros 3 volantes. Os homens largaram as armas, tremendo. Nós nos rendemos. Rendição? Zé Sereno riu gelado. Aqui não tem rendição, aqui só tem justiça. Bang, bang, bang. 3 tiros, 3 mortes, 3 volantes a menos no mundo. Enquanto isso, no pátio da fazenda, Corisco comandava o massacre. Ninguém sai vivo, ele gritou, atirando com as 2 mãos. Os volantes corriam que nem galinhas tontas. Alguns tentavam se esconder atrás de barris, outros pulavam muros. Mas os cangaceiros eram precisos, cada tiro era certeiro. Um volante tentou fugir pelo portão. Bang! Caiu de cara no chão. Outro tentou se esconder no poço. Bang! Mergulhou de cabeça na água e não subiu mais. Um terceiro implorou de joelhos. Por favor, eu tenho família. As pessoas que vocês torturaram também tinham, disse Moeda antes de puxar o gatilho. Bang! Era um carnaval de morte, uma festa de vingança, uma orgia de justiça. De volta à Casa Grande, Lampião estava cara a cara com o Capitão Morte. O volante segurava a mão sangrando, o rosto pálido de dor e medo. Tu é o Lampião mesmo? Sou. E tu é o desgraçado que gosta de torturar gente inocente. Eu estava só cumprindo ordens. Ordens de quem? Do diabo? Lampião se aproximou devagar. Cada passo ecoava na sala como batida de sino. O Capitão Morte recuou até encostar na parede. Por favor, eu posso te pagar. Tenho ouro. Ouro? Lampião riu. Tu acha que dor se paga com ouro? Ele olhou para Antônio, ainda amarrado na cadeira. O rapaz estava consciente, assistindo tudo. Primo, esse aí machucou-te muito? Ele queria que eu entregasse nosso esconderijo, Virgulino. Mas eu não falei nada. Eu sei que tu não falou. Tu é família, tu é sangue do meu sangue. Lampião se virou para o Capitão Morte. E tu é lixo. Tu é a escória que infecta o sertão. O volante tentou sacar a arma, mas Lampião foi mais rápido. Slash! A peixeira cortou o pulso dele. A arma caiu no chão junto com mais sangue. Ah! Grita mais, disse Lampião. Grita que é bom pro meu ouvido, igual tu falou pro meu primo. O Capitão Morte caiu de joelhos. Me mata logo! Pelo amor de Deus, me mata! Mata tu rapidinho! Lampião balançou a cabeça. Num, meu filho, tu gosta de ver gente sofrer. Agora tu vai sofrer também, devagar, com gosto. Ele pegou o ferro que tinha caído no chão. Ainda estava quente. Vamos ver como tu reage quando é tu que está do outro lado. Não! Por favor! Mas Lampião não tinha pena. Encostou o ferro na coxa do volante. TS. O cheiro de carne queimada encheu o ar. O grito do Capitão Morte ecoou pela fazenda inteira. Essa é pela primeira marca que tu fez no meu primo. Esquentou o ferro de novo. TSS. Essa é pela segunda. E de novo. TES. Essa é pela terceira. O Capitão Morte chorava que nem criança. Babava, implorava, mas Lampião continuava metodicamente marcando cada ferimento que o volante tinha feito em Antônio. Eu imploro. Implorar? Lampião sorriu frio. Quantas pessoas imploraram para tu parar? E tu parou. Do lado de fora, os tiros tinham cessado. O silêncio desceu sobre a fazenda. Era o silêncio da morte, o silêncio da justiça cumprida. Corisco apareceu na porta. Capitão, acabou. Não sobrou nenhum volante vivo. E os prisioneiros? Todos salvos, machucados, mas vivos. Lampião assentiu. Olhou para o Capitão Morte, que agora era só um monte de carne sangrando no chão. Esse aí também tá quase indo. Mas antes... Ele se abaixou, chegou perto do ouvido do volante. Quero que tu leve uma mensagem para onde tu vai. Fala pro diabo que Lampião mandou lembrança e que se ele quiser outro como tu, pode mandar, que eu mando de volta do mesmo jeito. O Capitão Morte tentou falar, mas só saiu sangue da boca.
Não consegue falar? Lampião fingiu pena. Que pena. Então vai levar a mensagem calado mesmo. Ele ergueu a peixeira. A lâmina brilhou uma última vez na luz do lampião. Slash! O Capitão Morte parou de sofrer. Para sempre. Lampião se virou para Antônio. Agora sim, primo. Agora a justiça foi feita. Enquanto cortava as cordas que prendiam o rapaz, ele olhou pela janela quebrada. Lá fora, os corpos dos volantes se espalhavam pelo pátio. 15, 20, talvez 30. Não sobrou nenhum para contar história. Capitão, disse Antônio, a voz fraca. Valeu ter vindo me buscar. Tu é família, disse Lampião. E família nunca fica para trás. Eles saíram da Casa Grande. No pátio, os outros cangaceiros tinham libertado todos os prisioneiros. As pessoas choravam de alívio. Beijavam as mãos dos cangaceiros, agradeciam pela salvação. E agora, capitão? Perguntou Corisco. Lampião olhou para os corpos espalhados, olhou para a fazenda que tinha sido um inferno na terra, olhou para o céu que começava a clarear. Agora nós queimamos essa porcaria, que não sobre pedra, que não reste nem memória do mal que aconteceu aqui. E depois, Lampião sorriu. Mas dessa vez era um sorriso de satisfação, de dever cumprido. Depois nós vamos embora e se espalha a notícia. Quem mexer com família de Lampião, quem torturar gente inocente, quem transformar fazenda em inferno, vai conhecer um inferno pior ainda. O fogo começou a lamber as paredes da Casa Grande. Em minutos, toda a fazenda do Coxo Velho estava em chamas. O inferno secreto dos volantes virava cinzas. E enquanto cavalgavam de volta, Lampião olhou para trás uma última vez. As chamas subiam para o céu que nem oração, ao contrário. Era o sinal de que a justiça tinha sido feita. O Capitão Morte tinha aprendido que no sertão existe sempre alguém pior que o diabo. E esse alguém se chamava Lampião. As chamas lambiam o céu da madrugada como línguas do próprio inferno. Quem conhece sertão sabe que as coisas nunca são fáceis por aqui. Lampião ficou parado no pátio da fazenda, observando o fogo devorar cada tábua, cada parede, cada lembrança maldita daquele lugar. O calor das chamas batia no rosto dele, mas nem se comparava ao calor da vingança que queimava no peito. Queima tudo, ele murmurou. Que não reste nem cinza desse inferno. Ao lado dele, Antônio se apoiava em Corisco. O rapaz ainda sangrava, ainda sentia dor, mas os olhos brilhavam de gratidão. Tava vivo, tava livre, e os monstros que o torturaram tinham pago com a própria vida. Primo, ele disse, a voz ainda fraca, tu não precisava ter vindo, era arriscado demais. Lampião se virou, os olhos ainda carregados de ódio. Arriscado? Tu acha que eu ia deixar esses desgraçados machucarem minha família? Tu acha que eu ia dormir sabendo que tu estava sofrendo? Mas e se fosse armadilha? Se fosse armadilha, eu morria matando. Mas família de Lampião não sofre sozinha. Nunca. O vento mudou de direção, espalhando o cheiro de fumaça e morte por toda a caatinga. Era o cheiro da justiça, o cheiro do mal sendo purificado pelo fogo. Os prisioneiros libertados se reuniram perto dos cangaceiros. 5 pessoas que tinham passado pelo inferno e saído vivas. 2 mulheres, um velho e 2 crianças. Todos magros, machucados, marcados pelo sofrimento, mas vivos. Meu senhor, disse uma das mulheres, se aproximando de Lampião. Como podemos agradecer? Não precisa agradecer nada, dona. A gente fez o que tinha que fazer. Mas vocês arriscaram a vida. E tio, a vida da gente só vale alguma coisa se servir para proteger quem precisa, disse Lampião. Vocês são gente de bem, não mereciam passar por isso. A mulher começou a chorar, mas não era choro de tristeza, era choro de alívio, de gratidão, de quem tinha voltado dos mortos. Esses volantes, ela continuou, eles disseram que tinham ordens de cima, que era para pegar qualquer pessoa que tivesse ligação com o cangaceiro, mesmo que fosse mentira. Lampião franziu a testa. Ordens de quem? Do comandante da capital, um tal de Coronel Batista. Ele mandou espalhar esses campos de tortura pelo sertão todo.
O sangue de Lampião ferveu de novo. Então não era só aquela fazenda. Tinha outros infernos espalhados pelo Nordeste, outros capitães morte torturando gente inocente. Quantas fazendas dessas existem? Ele perguntou. Pelo que eles falavam, umas 5 ou 6, espalhadas de Pernambuco ao Ceará. Corisco se aproximou. Capitão, tá pensando o que eu tô pensando? Tô pensando que nosso trabalho não acabou aqui, disse Lampião. Se tem mais inferno espalhado por aí, nós vamos ter que apagar todos eles, um por um. E esse tal de Coronel Batista? Os olhos de Lampião brilharam perigoso. Esse aí vai ser o último. Quando eu chegar nele, ele vai pagar por cada lágrima derramada em cada uma dessas fazendas malditas. Zé Sereno se aproximou do grupo. Capitão, achei isso na Casa Grande. Ele entregou uma pasta de couro cheia de papéis. Lampião abriu e começou a ler. A cada linha, o rosto dele ficava mais sombrio. Oxente, ele murmurou. Olhem só isso aqui. Ele mostrou os papéis para os outros. Eram relatórios. Relatórios detalhados sobre as torturas. Descrições minuciosas dos métodos usados. E pior, eram assinados pelo próprio Coronel Batista. Esse filho da puta documenta tudo, disse Corisco, horrorizado. Ele coleciona sofrimento como se fosse troféu. E olhem aqui, Lampião apontou para uma lista. Os nomes das outras fazendas. Fazenda do Espinho Seco, Fazenda Pau Preto, Fazenda Lagoa Amarga, todas com o mesmo propósito maldito. Maria Bonita, que tinha ficado em silêncio até então, se aproximou. Virgulino, isso é maior do que imaginamos. Não é só um volante louco, é um sistema, uma rede de maldade organizada. Eu sei, disse Lampião, e por isso mesmo que vamos acabar com ela, toda ela. Ele se virou para os prisioneiros libertados. Vocês viram outros cangaceiros sendo levados para cá? Vimos sim, disse o velho. Pelo menos uns 10 em épocas diferentes. Mas ele hesitou. Mas o quê? Nenhum saiu vivo, meu senhor. Esse Capitão Morte, ele gostava de ver gente morrer devagar. Lampião cerrou os punhos. 10 cangaceiros mortos. 10 irmãos de luta torturados até a morte. 10 famílias que nunca mais viram seus filhos voltar para casa. Como eles morreram? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. De tudo que é jeito ruim, meu senhor. Ferro quente, chicote, faca e o pior, eles gravavam os gritos. O Capitão Morte dizia que ia mandar as gravações para os outros cangaceiros, para eles ficarem com medo. A respiração de Lampião ficou pesada. As narinas se alargaram. A raiva crescia no peito como fogo no mato seco. Onde estão essas gravações? Estavam num baú na Casa Grande, mas o fogo já deve ter queimado tudo. Melhor assim, disse Lampião. Esses gritos morreram com quem os causou. E nunca mais ninguém vai ouvir sofrimento sendo usado como arma. Ele olhou para trás, onde o Capitão Morte tinha ficado. O corpo do volante já era só cinzas e fumaça. Nada restava do homem que tinha causado tanta dor. Capitão, disse Moeda, e se aparece mais volante aqui? Não vai aparecer. Depois do que aconteceu hoje, essa região vai ficar queimada para eles. Vão ter medo de se aproximar. E nós? Qual o próximo passo? Lampião dobrou os papéis e guardou no bolso. Primeiro, nós levamos essas pessoas para lugar seguro. Depois, nós estudamos esses documentos. E depois, ele sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Depois, nós vamos visitar as outras fazendas, uma por uma. E por último, nós vamos atrás do Coronel Batista. E quando eu botar a mão naquele desgraçado, ele vai pagar por cada gota de sangue derramada nessas fazendas malditas. O fogo tinha consumido quase tudo. Só restavam as paredes de pedra e muito ferro retorcido. A fazenda do Coxo Velho tinha deixado de existir. No lugar do inferno, só havia cinzas e memórias. Vamos embora, disse Lampião. Aqui não tem mais nada para nós. Os cangaceiros ajudaram os prisioneiros libertados a montar nos cavalos. Era um grupo silencioso, marcado pelo sofrimento, mas livre. Finalmente, livre.
Enquanto se afastavam, Lampião olhou para trás uma última vez. As chamas ainda subiam para o céu, levando consigo os últimos vestígios da maldade que tinha infectado aquele lugar. Antônio, ele chamou o primo. Sim, Virgulino, tu resistiu como homem. Não entregou nada, não quebrou, não se dobrou. Tô orgulhoso de tu. Aprendi com o melhor primo. E tu vai aprender mais ainda, porque quando nós formos atrás das outras fazendas, tu vai junto. E tu vai ver como se faz justiça de verdade. Antônio sorriu, mesmo com o rosto inchado. Vou estar pronto, capitão. Eu sei que vai, porque tu és sangue do meu sangue, e sangue de Lampião nunca se rende ao mal. A cavalgada continuou pela caatinga. Atrás deles, o que tinha sido a fazenda do Coxo Velho era só fumaça subindo para o céu. À frente, o sertão imenso esperava por mais justiça, mais vingança, mais acerto de contas. Porque enquanto existisse um lugar como aquele, enquanto existisse gente como o Capitão Morte, enquanto existisse um Coronel Batista comandando a maldade, Lampião estaria lá, com a peixeira afiada e o coração cheio de ódio justo. A justiça do sertão tinha mais trabalho pela frente. E Virgulino Ferreira estava pronto para fazer esse trabalho, do jeito que sempre fez, sem perdão, sem piedade, sem misericórdia. Aqui num tem perdão, ele murmurou, olhando para os papéis do bolso. E num tinha mesmo. 3 dias depois, a notícia se espalhou pelo sertão que nem fogo no mato seco. A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. Lampião queimou a fazenda do Coxo Velho, gritava um vaqueiro na feira de Exu. Matou todos os volantes, completava outro. Salvou os prisioneiros que estavam sendo torturados, acrescentava uma lavadeira. E a cada boca que contava, a história crescia. Lampião tinha virado mais que homem, tinha virado lenda viva, o protetor dos fracos, o vingador dos oprimidos, o demônio que assombrava quem fazia mal ao povo. No acampamento dos cangaceiros, escondido numa gruta no meio da serra, Lampião estudava os papéis que tinha tirado da fazenda maldita. Cada documento era uma punhalada no coração. Cada relatório era mais prova da crueldade organizada. Escuta isso aqui, Corisco, ele disse, lendo um papel. Experimento número 47. Verificar quanto tempo um cangaceiro resiste ao ferro quente antes de entregar informações sobre o bando. Corisco cerrou os punhos. Eles tratavam gente como se fosse rato de laboratório. E olha essa! Lampião continuou lendo. Sugestão: usar familiares dos cangaceiros como método de pressão. Torturar mulher ou criança na frente do homem quebra a resistência mais rápido. Maria Bonita, que escutava calada, não conseguiu segurar. Que tipo de gente pensa numa coisa dessas? Gente que não é gente, disse Lampião. Gente que vendeu a alma pro diabo e esqueceu que um dia também teve mãe. Antônio, ainda se recuperando dos ferimentos, se aproximou mancando. Primo, encontrou alguma coisa sobre as outras fazendas? Encontrei. Lampião mostrou uma lista. Fazenda do Espinho Seco, em Juazeiro. Fazenda Pau Preto, perto de Petrolina. Fazenda Lagoa Amarga, no Ceará. Todas comandadas por capitães diferentes, mas todas recebendo ordem do mesmo demônio, Coronel Batista. E qual a primeira que nós vamos atacar? A mais próxima, Fazenda do Espinho Seco. Segundo esses papéis, lá tem um tal de Capitão Ferro, especialista em... Ele hesitou, a voz carregada de nojo. Especialista em torturar criança. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Todos no grupo tinham filhos, sobrinhos, afilhados. A ideia de crianças sendo torturadas fazia o sangue ferver. Quando saímos? Perguntou Zé Sereno. Amanhã ao amanhecer. Mas dessa vez vai ser diferente. Nós vamos chegar de surpresa, sem dar tempo de reação. E não vai sobrar ninguém para contar história. Enquanto isso, do outro lado do sertão, na cidade de Salvador, o Coronel Batista recebia o relatório sobre a destruição da fazenda do Coxo Velho. Era um homem gordo, careca, de olhos pequenos e cruel.
Sentado numa poltrona de couro, fumando charuto importado, ele lia o telegrama com crescente irritação. Fazenda destruída. Capitão morto. Todos os volantes eliminados. Prisioneiros libertados. Assinado Lampião. Ele amassou o papel e jogou no chão. Filho da puta! Gritou. Aquele cangaceiro maldito destruiu anos de trabalho. O major que estava ao lado tentou acalmar. Coronel, era só uma fazenda. Ainda temos as outras 5. Uma fazenda! Batista explodiu. Aquela fazenda era nosso laboratório principal. Lá que testávamos os métodos antes de aplicar nos outros lugares. Mas, senhor, talvez seja a hora de reconsiderar. Reconsiderar o quê? O coronel se levantou, vermelho de raiva. Eu vou aumentar a operação. Vou dobrar o número de fazendas e vou botar preço na cabeça daquele desgraçado do Lampião. Quanto, senhor? 5 contos de réis para quem trouxer a cabeça dele e 10 contos para quem trouxer ele vivo. O major engoliu seco. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para fazer muito jagunço virar caçador de cangaceiro. E tem mais, continuou Batista. Manda um recado para as outras fazendas. Dobrem a segurança, triplicam o número de guardas. E se qualquer cangaceiro aparecer por lá, não façam prisioneiro. Matem na hora. Sim, senhor. E prepara um destacamento especial. 50 volantes dos melhores. Eu vou pessoalmente atrás desse Lampião maldito. De volta ao acampamento, Lampião sentia que algo estava mudando. A destruição da fazenda tinha sido uma vitória, mas também tinha mexido num vespeiro. Agora, a guerra ia ficar mais feia, mais perigosa, mais mortal. Capitão, disse Maria Bonita se aproximando. Tô com um pressentimento ruim. Que tipo de pressentimento? Sinto que mexemos com algo maior do que imaginávamos. Esse tal de Coronel Batista não vai deixar barato. Lampião assentiu. Também sentia a mesma coisa. Era como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. Pode ser que tu tenha razão, mas não importa. Se ele quiser guerra, vai ter guerra. Se ele quiser sangue, vai ter sangue. E se ele quiser conhecer o inferno de verdade, eu mostro onde fica. E se ele vier com o exército inteiro? Se vier com 1000 homens, eu mato 1000 homens. Se vier com 2000, eu mato 2000. Porque eu não tô lutando só por mim. Tô lutando por cada criança que foi torturada nessas fazendas malditas. Tô lutando por cada mulher que sofreu nas mãos desses demônios. Tô lutando por cada homem que morreu defendendo a família. Ele se virou para Maria. E essa é uma luta que não tem como perder. Porque quando tu luta pelo que é certo, quando tu luta contra o mal puro, Deus mesmo dá força para os teus braços. Naquela noite, enquanto o bando dormia, Lampião ficou acordado olhando as estrelas, pensando nos desafios que viriam, pensando nas fazendas que ainda precisavam ser destruídas, pensando no Coronel Batista, que em algum lugar estava planejando vingança, mas também pensando nas pessoas que ele tinha salvado, nas famílias que não iam mais ser separadas, nas crianças que não iam mais sofrer. Oxente, Virgulino, ele murmurou para si mesmo. Tu realmente mexeu com o demônio dessa vez. Uma estrela cadente cortou o céu. Lampião fechou os olhos e fez um pedido silencioso. Força para continuar a luta. Coragem para enfrentar o que viesse. E precisão no braço para cada tiro que ainda ia dar. Quando abriu os olhos, Antônio estava ao lado. Não consegue dormir, primo? Tô pensando no que vem pela frente. E tu? Também. E sabe que conclusão eu cheguei? Qual? Que não importa o que venha, nós vamos estar prontos, porque a justiça do sertão nunca dorme. E enquanto houver gente como nós, o mal nunca vai vencer. Lampião sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade desde que tudo começou. Tu tem razão, Antônio. Tu tem toda a razão. E amanhã? Amanhã nós cavalgamos para a fazenda do Espinho Seco. E lá tem um tal de Capitão Ferro que vai aprender o que acontece com quem machuca criança. Esse aí nem vai ter tempo de gritar. Vai ter sim, disse Lampião, o sorriso sumindo. Vai gritar bastante, porque cada lágrima de criança que ele causou, ele vai pagar com uma lágrima de dor.
O vento soprou na caatinga, carregando o cheiro de justiça, carregando a promessa de mais vingança, carregando o aviso de que Lampião ainda não tinha terminado. A guerra contra o mal organizado estava só começando, e Virgulino Ferreira estava pronto para lutar até o fim. 6 meses depois, o nome de Lampião ecoava pelo Nordeste inteiro como trovão distante. E foi assim que nasceu mais uma lenda do cangaço. Na feira de Caruaru, um vaqueiro contava para os filhos: foi Lampião que acabou com as fazendas malditas, meninos. Queimou todas elas, uma por uma, e salvou mais de 100 pessoas que estavam sendo torturadas. Na igreja de Juazeiro, o padre benzia os ex-prisioneiros. Deus mandou um anjo vingador, e esse anjo se chamava Virgulino Ferreira. Nas vendas de Petrolina, os comerciantes sussurravam: dizem que ele matou mais de 200 volantes, sozinho, com a peixeira e a garrucha. E em Salvador, no palácio do governo, o coronel Batista tremia de raiva toda vez que ouvia o nome do cangaceiro. Lampião! Ele gritava, quebrando copos contra a parede. Aquele demônio destruiu tudo, tudo. Era verdade. Depois da fazenda do Coxo Velho, Lampião tinha atacado todas as outras, uma por uma, metodicamente, sem piedade, sem perdão. A fazenda do Espinho Seco tinha virado cinzas numa madrugada de julho. O capitão Ferro, que gostava de machucar criança, tinha morrido devagar, muito devagar, sentindo na própria pele cada dor que tinha causado. A fazenda Pau Preto caiu numa tarde de agosto. 20 volantes mortos, 15 prisioneiros salvos e outro capitão sádico alimentando os urubus. A fazenda Lagoa Amarga ardeu em setembro. Dessa vez, Lampião chegou quando estavam torturando uma menina de 12 anos. O que ele fez com aqueles volantes foi tão terrível que nem os próprios cangaceiros gostavam de lembrar. Uma por uma, as fazendas do inferno tinham sido destruídas. Uma por uma, a rede de maldade do coronel Batista tinha sido desmantelada. Uma por uma, a justiça do sertão tinha triunfado sobre o mal organizado. Agora, no acampamento da Serra, Lampião olhava para a lista riscada. 5 fazendas, 5 riscos vermelhos, 5 vitórias da luz sobre as trevas. Acabou, capitão, disse Corisco. Não tem mais nenhuma fazenda maldita funcionando no Nordeste. Acabou essa parte, corrigiu Lampião. Mas ainda falta o chefe, ainda falta o demônio que comandava tudo isso. Antônio, agora totalmente recuperado e mais valente que nunca, se aproximou. Quando vamos atrás dele? Quando ele vier atrás da gente, disse Lampião sorrindo. Porque um homem como Batista não vai deixar barato. Ele vai querer vingança. Como se tivesse ouvido, um dos vigias desceu correndo da pedra alta. Capitão, poeira no horizonte, muita gente vindo para cá. Lampião pegou o binóculo e olhou. Lá vinha ele, o coronel Batista em pessoa, montado num cavalo branco, comandando uma tropa de 50 volantes, todos armados até os dentes, todos sedentos de sangue. Finalmente, murmurou Lampião, o diabo resolveu sair do inferno. Quantos são? Perguntou Maria Bonita. 50, contra nossos 15. Odds ruins, capitão. Odds perfeitas, sorrigiu Lampião. Bem do jeito que eu gosto. Ele se virou para o bando. Cabras, chegou a hora. O demônio-chefe está vindo. Ele quer acertar as contas. E nós vamos dar essa chance para ele. Qual o plano? Perguntou Zé Sereno. O plano é simples. Deixar eles chegarem perto. E quando chegarem... Lampião afiou a peixeira uma última vez. Ensinar para eles que no sertão, quem planta maldade, colhe tempestade. A tropa do coronel Batista se aproximava. 50 homens bem armados, bem montados, bem equipados. Mas Lampião não sentia medo. Sentia era vontade de rir. Olhem só, ele disse para os cangaceiros. O homem trouxe um exército inteiro para acabar com 15 cabras do sertão. Deve estar com muito medo de nós. Os cangaceiros riram. Era a risada de quem sabia o valor da própria valentia. A risada de quem não temia a morte porque lutava por uma causa justa.
Antônio, chamou Lampião. Eu disse: sim, primo. Lembra quando tu era menino e perguntava como é que eu sempre ganhava das brigas, mesmo quando era minoria? Lembro. Tu quer saber o segredo? Quero. Lampião olhou para os 50 inimigos se aproximando. O segredo é que quando tu tá do lado certo, quando tu luta pelo que é justo, cada bala tua vale por 10 do inimigo. Cada golpe teu tem a força de 100, porque num é só tu que tá lutando. É todo o povo que tu protegeu. São todas as lágrimas que tu enxugou. São todas as injustiças que tu vingou. Ele ergueu a peixeira para o alto. E hoje nós carregamos nas costas todas as crianças que salvamos, todas as mulheres que libertamos, todos os homens que vingamos. Nós somos 15, mas lutamos com a força de 1000. O grito dos cangaceiros ecoou pela serra. Lampião! 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 Lá embaixo, o coronel Batista ouviu o grito e sentiu um arrepio. Tinha esperado encontrar bandidos fugindo. Em vez disso, encontrou guerreiros prontos para a luta. Coronel, disse o major ao lado, talvez seja melhor recuar e pedir reforços. Recuar? Batista explodiu. Eu não recuo diante de cangaceiro. Hoje eu acabo com essa praga de uma vez por todas. Mas no fundo, ele sabia que tinha cometido um erro. Tinha subestimado Lampião. Tinha achado que quantidade valia mais que qualidade. Tinha esquecido que no sertão a valentia vale mais que número. Lá em cima da serra, Lampião fez o último preparativo. Beijou Maria Bonita na testa. Se eu não voltar, tu volta. Ela interrompeu. Porque ainda tem muita injustiça para vingar nesse mundão. E se eu não voltar? Se tu não voltar, eu mesma pego a peixeira e continuo o teu trabalho. Lampião sorriu. Sabia que ela falava sério. Então vamos lá, cabras, ele gritou. Vamos mostrar para esse coronel maldito como é que se faz justiça no sertão. O confronto final estava prestes a começar. 50 contra 15. O mal organizado contra a justiça pura. O sistema corrupto contra a revolta do povo. Mas Lampião não via números. Via apenas mais uma chance de defender os fracos, mais uma oportunidade de proteger os inocentes, mais uma batalha na guerra eterna entre o bem e o mal. E enquanto desciam a serra de armas em punho, uma certeza queimava no peito de cada cangaceiro. Acontecesse o que acontecesse, eles tinham feito a diferença. Tinham salvado vidas. Tinham destruído a maldade. Tinham provado que no sertão sempre existe alguém disposto a lutar pelos que não podem lutar por si mesmos. O sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho sangue. Era o fim de mais um dia. Era o começo de mais uma lenda. E quando a poeira baixasse, quando os tiros cessassem, quando o último volante caísse, o sertão inteiro saberia que a justiça tinha vencido mais uma vez. Porque no Nordeste, enquanto houver Lampião, o mal nunca terá sossego. E Lampião não morria, virava lenda.